é o culto mais importante da igreja. É um culto diferente. Eu falo isso na igreja de Caçapava toda vez. Santa Ceia, a gente se prepara desde manhã, a gente tem aquela ansiedade de estar na casa de Deus, a gente tem um desejo diferente. Todo culto é bom, todo culto a gente está na presença, mas a Santa Ceia, para mim, pode ser que para os irmãos seja diferente, é especial. E eu quero compartilhar por que ela é especial na minha vida. Porque a Santa Ceia, ela não é especial porque é um atrativo diferente, porque tem uma mesa diferente, porque nós vamos fazer uma oração diferente. Ela tem algo espiritual muito diferente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, para nós fazermos uma primeira leitura. Eu falo primeiro porque vamos fazer algumas. E logo em seguida você já pode tomar seu assento. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, somente o versículo 14 até o 20. Todos acharam? Lucas 22, 14 diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos, ó Pai, por podermos estar nesta casa, esse lugar edificado para a adoração do Teu santo nome, na Tua presença. Nós lemos um texto da Tua palavra, e o que nós lhe pedimos é que, através desta palavra, seja o Senhor a falar conosco, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos e abençoados, pois este é o poder que tem a Tua palavra. Assim eu lhe peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como eu disse a vocês, e é o que eu sinto, a Santa Ceia, ela é poderosa, ela é importante, ela é algo diferente na vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor uma incumbência de ministrar a ceia. E é interessante porque não foram os discípulos que estavam nesse momento onde nós lemos de Lucas, onde o próprio Senhor Jesus, ele representa o que a ceia tinha de valor, que era o seu corpo que era dado, que era o seu sangue que era derramado. Mas ele comissiona o apóstolo Paulo para instituir a ceia e para poder orientar os membros do que era a ceia. Eu vou pedir que você abra, é um texto que nós lemos bastante, mas eu não vou ler o texto da Santa Ceia, que esse acho que o pastor vai ler. Mas eu vou ler do 1 Coríntios 11, do 26 até o 32. E nós vamos falar sobre esses princípios que Paulo atribuiu à Santa Ceia, para que eu e você entendêssemos o que representa a ceia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 26 até o 32. Porque todas as vezes que comerem este pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje, alguns princípios que Paulo revela na Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela tem alguns princípios que nós, quando entendemos, alguns propósitos que quando nós entendemos, nós começamos a valorizar. E Paulo explica o propósito da Santa Ceia, porque quem não entende o propósito, isso é para tudo. Se você não entende um propósito de vida sua, se você não entende algo que você faz, você não valoriza. Então, se eu não entendo o propósito da ceia, eu não consigo valorizar. Quem não valoriza, não honra. Por isso que ele diz que nós devemos honrar essa mesa, nós devemos ter conhecimento do que representa essa mesa. E ele fala mais, quem não valoriza, não honra o sacrifício, não entende o sacrifício que foi feito, não dá o valor devido ao sacrifício. Quando eu não entendo o sacrifício, eu não tenho como manter esses propósitos vivos, e você vai poder entender. Se eu entendo o sacrifício, e o sacrifício tem alguns propósitos, quando eu entendo o sacrifício, eu mantenho esses propósitos vivos, por isso a Santa Ceia. E aí, são basicamente 6, e um eu vou deixar por último, que é o que nós vamos tratar, e o Espírito Santo tem revelado demais a respeito desse propósito na minha vida. Um dos primeiros propósitos é trazer a memória, O próprio Senhor Jesus disse, façam isso em memória de mim. Por quê? Porque, na verdade, o Senhor Jesus conhecia nós, assim como nós talvez nem nos conheçamos. Nós temos uma memória curta, embora muitos acham que não. Mas quantos que já receberam um milagre e passam alguns dias já estão reclamando de alguma coisa que está acontecendo? A nossa memória é muito curta. Quantos que perdem um parente muito chegado e na hora você se vê assim sem chão nenhum, você parece que vai morrer junto e vai passando o tempo, e é natural que isso aconteça, você vai esfriando e daqui a um tempo, talvez passou aí 1 ano, 2 anos, você nem lembra mais dessa pessoa, parece que ela nem conviveu mais com você. Isso é do ser humano. Por isso que Jesus falou, olha, façam isso em memória de mim, porque essa memória daquela cruz, do que aconteceu na cruz, ela não pode ser apagada. E se nós não relembrarmos, se nós não fizermos um ato que nos traga lembrança, cai no esquecimento. E ela é tão importante, tão significativa nas nossas vidas, porque se nós deixarmos, se cair no esquecimento, o sacrifício, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu sei o que Deus pode, eu sei o que Jesus pode, mas muitas vezes nós estamos deixando o sacrifício esfriar. Aquilo que aconteceu na cruz fica meio ali, já aconteceu mesmo, agora eu só quero colher o que isso vai representar na minha vida. Mas se nós não entendermos exatamente o que aconteceu, nós não valorizamos. Então, o primeiro propósito, e não estou dizendo por ordem de mais valor ou menos valor, mas um dos propósitos é trazer a lembrança, estabelecer algo sempre vivo, manter vivo o sacrifício, porque você vê num culto normal, um culto tradicional da igreja, você entra com sentimento, quando você olha para a mesa, na hora, você já é remetido ao sacrifício, ela tem esse poder de nos trazer a memória. Segundo propósito, e como eu disse, não é questão de ordem, mas o propósito de afirmar a minha comunhão com o corpo. Jesus instituiu isso à igreja. A igreja do Senhor é quem participa da Santa Ceia. É um corpo. Nós sabemos que todos nós pertencemos a um corpo, nós somos membros de um corpo. E você sabe disso. Um membro fora do corpo é mutilado, não vive.
Se uma pessoa perde um dedo, o dedo fazia parte do corpo, saiu fora do corpo, ele não vive sozinho mais. Então, a Santa Ceia, ela tem que agregar, a Santa Ceia é para que os membros saibam que eu preciso estar no corpo, eu dependo do corpo, eu tenho que estar ligado no corpo, e a Santa Ceia é para o corpo. Um membro sozinho, em casa, eu vou fazer a Santa Ceia. Eu acho que ninguém fez isso até hoje sozinho. Eu, na Passagiana, a gente faz a ceia em casa, com os familiares, mas é porque nós representamos ali a igreja. Porque somos igreja, somos um corpo. A pessoa que fala para mim, olha, eu não vou mais na igreja, eu entendo que eu aceitei a Cristo, eu confio em Cristo, Deus está em mim, mas eu não compreendo mais a igreja, não gosto mais da igreja, é mutilado. Ele não recebe as mesmas bênçãos, porque Jesus veio para pegar a sua igreja. Mas eu sou igreja, você faz parte da igreja, você é membro da igreja, você é membro do corpo. O Espírito Santo habita em você, mas você faz parte da igreja. Por isso que é tão importante nós unirmos. A igreja tem que ser forte, unida. A igreja é viva. Então, quando nós participamos da ceia, eu creio que em Caçapava é assim, aqui talvez não seja diferente, o culto de Santa Ceia é onde mais se junta a igreja. As pessoas têm mais esse compromisso, e é bom que seja assim, é bom que fosse em todo culto, mas pelo menos na ceia nós entendemos, olha, eu tenho que participar, eu faço parte desse corpo. Então, um dos propósitos da ceia é reafirmar a minha comunhão com o corpo. Quando eu pego o cálice, quando eu pego o vinho, né, o suco de uva, eu estou reafirmando que eu pertenço a esse corpo. Então, eu estou dando uma demonstração pública, eu estou dando uma demonstração para mim mesmo, que eu dependo desse cálice, eu dependo desse pão, eu dependo dessa mesa. Então, um dos propósitos é esse, afirmar a minha comunhão com Cristo. Outro propósito, terceiro, revelar a minha adoração a Deus pela cruz. Porque nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, mas aquilo que foi feito na cruz, aquela entrega, aquele trabalho que nós não imaginamos e nem podemos imaginar como que aconteceu, como é que Jesus pôde se entregar por nós, como é que é um amor tão grande que se entrega por a vida de pessoas que ele nem conhecia. Mas isso é revelado a adoração. E quando nós entendemos isso, eu passo a adorar muito mais fervorosamente a Deus e a Jesus, porque eu começo a entender como é que alguém se entrega por mim, sendo eu pecador, para que eu tivesse acesso ao Pai. Então, um dos propósitos é revelar a minha adoração. E é tão interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o propósito de Jesus, quando ele se entregou na cruz, é para que nós fôssemos salvos. O propósito de Deus, alcançar a salvação do ser humano. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, quando nós entregamos a nossa vida através do batismo, e a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, naquele momento eu estou salvo. Não seria mais cômodo, talvez, para Deus nos recolher nesse momento? Porque eu iria povoar o céu. O propósito dele aqui na terra, para com a minha vida, já foi alcançado. Eu já fui salvo. Por que eu ainda estou aqui na terra? Porque talvez estejam muito mais propósitos a respeito, mas dois pelo menos. Um é que eu mantenha a adoração, porque nós fomos criados para adorar a Deus. E quando eu entro na Santa Ceia, um dos propósitos dela é que eu adore a Deus, que eu seja um adorador, que eu entenda essa adoração, que eu possa manifestar a minha vocação, que eu possa manifestar os dons que Ele mesmo me deu para adorá-lo. E outro propósito, porque eu estou aqui na terra, para proclamar o Evangelho. Ide e proclamar o Evangelho a toda criatura. Imagine se nós aceitássemos a Cristo e fomos arrebatados. Não teria ninguém para pregar. Não teria ninguém para testemunhar. Então, a minha função e a sua é adorar e testemunhar. Pregar o Evangelho. E quando nós nos deparamos com a ceia, ela nos enche dessa graça. Ela nos enche dessa ousadia. Quando eu e você entendemos que somos salvos, que foi pago um alto preço, eu creio que você, assim como eu, começa a se lembrar, mas tem um parente meu que ainda não aceitou a Cristo, tem alguém no meu trabalho que ainda não aceitou a Cristo.
Nós somos movidos por esse propósito de adorar e pregar. A ceia tem essa capacidade em nós também. Um outro propósito, cura espiritual. Nós somos gerados através do pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela vem na nossa vida desde a nossa infância, através da nossa educação, da nossa cultura. Quantas coisas que eu e você fazíamos, ou talvez até hoje ainda fazemos em relação à cultura, em relação ao que fomos ensinados, e ainda está fora dos padrões de Deus. Mas isso não é questão de somente ação, é questão da nossa alma, questão do nosso entendimento, é questão de como nós somos. Por que que em Isaías 53, você não precisa abrir, eu vou abrir aqui, é um texto conhecidíssimo demais. Isaías 53, capítulo 4. Ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O que está dizendo aqui? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E em 1 Pedro, o próprio apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro 2, 24, que essas enfermidades são espirituais. Ele tomou o nosso pecado na cruz, aquilo que nos deixava constrangidos, aquilo que nos trazia problemas, aquilo que na nossa mente ficava remoendo, ele levou, quando diz aqui, ele levou sobre si e tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, é que ele curou a nossa alma. Por isso que um dos propósitos espirituais da Santa Ceia é curar a nossa alma. Trazer a lembrança que o pecado não mais mora em nós, nós não somos mais regidos pelo pecado, a nossa alma está livre, a nossa mente agora está tranquila. Eu vou pagar por o que eu fiz de errado? Sim, mas perante Deus eu não tenho mais pecado, eu sou um homem livre, eu sou curado, as minhas emoções, os meus sentimentos estão curados, porque Ele levou na cruz esse sentimento. Por isso que no versículo 13, no versículo 30, que nós lemos de primeira, eu vou retomar aqui, em 1 Coríntios, no versículo 30, ele diz: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que ele está dizendo isso? Porque, na verdade, não discerniu o que aconteceu na cruz, não discerniu o corpo de Cristo, não discerniu o sacrifício. Por isso que o último que eu vou falar, você vai entender muito bem o que eu quero dizer nessa noite para você. A Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe, as pessoas vêm na igreja, as pessoas ouvem palavras, as pessoas estão movidas de um sentimento de adoração, mas ainda a sua alma é aflita, ainda os seus sentimentos são tendenciosos ao pecado. Não houve ainda uma cura, não houve ainda aquela entrega absoluta. Então a Santa Ceia nos traz essa lembrança e tem esse propósito de nos curar espiritualmente, de levar, aquilo que ainda resta das mazelas que nós trouxemos antes de aceitar Jesus, ou até que nós ainda carregamos depois que aceitamos a Jesus, porque nós somos falhos, nós somos humanos. A tendência nossa é sempre pender para o pecado. Nós temos uma natureza humana pecaminosa, e ela é combatida. Ela é combatida com o Espírito Santo em nós, ele nos revela, ele nos fortalece, mas é um combate diário. É um combate permanente, você sabe disso, você está firme na palavra, você está firme nos propósitos, mas a qualquer momento pode não estar mais, a qualquer momento sua mente volta ao que era lá atrás. Nós vivemos num mundo que nos cerca para isso. Essa semana eu fiz uma ministração sobre isso na igreja. O mundo nos dá tantas opções, tantos atrativos para nos tirar da presença de Deus. Tudo que você vê no mundo é para deixar você menos na presença.
Não há nada que o mundo vai apresentar para você para te levar para a presença de Deus. Somente a igreja tem esse poder, somente a palavra de Deus tem esse poder. Então, um dos propósitos da Santa Ceia é nos curar espiritualmente. Por isso que ele diz aqui, examine-se, pois, a si mesmo. Por que ele tem que examinar? Porque tem uma coisa errada. Todo mês tem, todo dia talvez tenha, mas não é o pastor que vai acusar, não é o presbítero, não é ninguém. Examine, pois, a si mesmo. Nós temos a capacidade de nos examinarmos. Nós temos a capacidade dada pelo Espírito e o discernimento e o entendimento do que é certo e o que é errado. Ninguém faz uma coisa errada e não sabe o que está fazendo. Faz porque tendenciou para aquilo, a natureza falou mais alto, enfim. Mas um dos propósitos é esse, é nos curar espiritualmente, nos trazer à lembrança o sacrifício. E aí eu me constranjo tanto com esse amor que foi dado que eu me examino e peço perdão pelos pecados, peço perdão pelas atitudes, pelos pensamentos, eu me corrijo diante de Deus. Então, um dos propósitos é esse também. O 6º propósito, fazer a menção da vinda de Cristo, até que Ele venha. E esse talvez, não que, o último é o que eu quero deixar um pouco mais de tempo, mas este talvez seria a razão da nossa vida. Muitos de nós, e eu falo por mim, até um tempo a gente vive sem crer que Jesus vai voltar. Porque se eu creio que Jesus vai voltar e levar a sua igreja, como ele disse, que olha, eu não vou mais beber, ele falou que ele, Jesus, não beberia mais do fruto da vide, ele não comeria mais aquele pão, até que isso acontecesse no reino de Deus. Então, somente quando ele voltar e pegar a sua igreja, e aí ele mesmo vai ceiar conosco, ele vai nos servir a ceia. Então, um dos propósitos é fazer menção que ele vai voltar. Por isso nós falamos, até que ele venha. Só que muitos não acreditamos que ele vai voltar. Porque se eu acredito que ele vai voltar, eu não vivo da maneira que eu vivo. Se eu vivo sabendo que ele vai voltar, meu irmão, eu vivo diferente. Eu falo diferente, eu ajo diferente, eu penso diferente. Eu começo a trabalhar a minha mente, eu começo a trabalhar os meus desejos, eu começo a trabalhar a minha alma, porque eu sei que ele vai voltar e eu não quero ficar, eu não quero ter uma posição menor lá nos céus. E então, um dos propósitos da igreja e da Santa Ceia é fazer essa menção que ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, quando você pregar para alguém, fala assim, ele vai voltar. Ele vai te salvar, ele pode te curar, ele vai te transformar, mas muito mais do que isso, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para nos levar para um lugar onde nós nem imaginamos, a nossa mente não tem capacidade humana de imaginar o que é os céus. Se eu perguntar para qualquer um aqui, o que você acha que é o céu? A nossa mente não tem essa capacidade, porque nunca nós vivemos isso. Nós somos capacitados dentro daquilo que nós vivemos. Uma pessoa, como o pastor falou, olha, vai viajar para a Europa. Quando ela voltar, ela vai ter algumas diferenças em relação a nós, que ela conhece uma outra cultura, e vai poder até falar dessa cultura. Mas a cultura dos céus, nós não conhecemos. Somente Jesus, ele mesmo disse, olha, o único que conhece sou eu, porque eu vim de lá e vou para lá. Então, ele vai voltar, e nós vamos morar com ele, porque ele disse, olha, eu vou preparar a morada. Ele está indo preparar o lugar. Ele está indo lá preparar e vai voltar. Então, quando um dos propósitos da Santa Ceia é nós reafirmarmos e entendermos que ele vai voltar. Anunciar que Cristo volta. Mas não anunciar de fala. É eu viver sabendo que ele vai voltar. É eu viver sabendo que uma hora, e diz a Bíblia que vai ser muito rápido. Num piscar de olhos, ele vai voltar e buscar a sua igreja. Não é que ele vai voltar e você vai ter tempo de se consertar para poder fazer parte. Não, ele vai voltar e pegar a sua igreja. Então, quando nós temos essa convicção, nós valorizamos todos esses propósitos. Nós passamos a viver mediante o crente que nós somos. Porque se eu e você aceitamos a Cristo como Salvador,
Se eu e você batizamos nas águas, se nós participamos da Santa Ceia, crendo que é o sacrifício vivo, se nós fazemos parte de uma igreja, de um lugar que nós sabemos que nós somos membros do mesmo corpo, eu tenho que viver mediante a esse propósito que eu sirvo, mediante a essa fé que eu deposito. Porque se eu não viver mediante esses propósitos, se eu não afirmar esse propósito na minha vida, eu estou negando a fé. A Bíblia diz isso, é isso que Paulo está dizendo. Olha, quem come e bebe indignamente é para a sua condenação. Ou nós entendemos que ser crente é muito mais do que carregar uma Bíblia, é muito mais do que usar uma roupa, que ser crente é nós vivermos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver e que nós somos, ou nós não estamos fazendo diferença onde nós estamos. Eu não faço diferença na minha casa, eu não faço diferença no meu trabalho, eu não faço diferença na sociedade que eu estou, muito menos na igreja. Agora, quando eu afirmo esses propósitos, quando eu trago isso para a minha vida e eu vivo mediante esses propósitos, eu reafirmo, na minha casa, as coisas são diferentes, no meu trabalho, as minhas ações são diferentes, porque eu não estou mais mediante o reino do mundo, eu estou debaixo de um reino de Deus. Esses são alguns dos propósitos da Santa Ceia. E o propósito que tem norteado a minha vida nos últimos tempos, e eu tenho trazido isso para a igreja de Caçapava, que nós estamos vivendo o segundo evangelho. E eu quero que você entenda nessa noite. Eu tenho assim me esforçado muito em Deus, orado bastante, buscado em Deus isso, e Deus tem me dado muita paz em relação ao que eu vou te falar nessa noite. Por quê? Esse último propósito, como eu falei, não é questão de prioridades, o propósito de reafirmar a minha aliança. Jesus, ele falou que este é o cálice do meu sangue, é uma nova aliança. E este, talvez, na minha opinião, eu como crente, é a maior revelação que nós temos do Evangelho. O Evangelho, ele é um livro maravilhoso, quando nós falamos do que está escrito, cheio de milagres, cheio de situações adversas que são transformadas em bênção. O que o Evangelho pode fazer através da fé que nós cremos em Cristo, ele é maravilhoso. Mas existe uma essência, que essa essência é essa aliança. Eu quero que você abra em Jeremias. Existe uma palavra profética em Jeremias, que revela a ação de Deus através da aliança que aconteceu em Cristo Jesus. Jeremias capítulo 32, versículo 40, Jeremias 32, 40, diz assim, profeta falando em nome de Deus: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem. Olha que profecia, uma profecia de uma aliança eterna. E aqui eu quero estender um pouquinho o tempo, eu acho que não vai ter nenhum problema. O que significa aliança? Aliança, que nem nós que casamos. Qual é a nossa fundamento do casamento? Olha, eu tenho, quando eu troco aliança, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Nós fazemos das duas vidas uma única vida. Dos dois caminhar, um único caminhar. Das duas ambições, uma única ambição. Nos tornamos uma só pessoa. Essa é a aliança que nós fazemos. Para nós termos essa aliança com Deus, Deus ele só tinha uma forma de fazer com que o homem pudesse se aproximar dele. Era através de um sacrifício. O homem podia fazer o que fosse. Olha, eu quero... E o que nos afasta de Deus? É o pecado. Não existe outra coisa que nos afaste de Deus. É o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Para que nós tivéssemos comunhão com Deus, Deus instituiu sacrifício.
Então, como funcionava no Antigo Testamento? Uma pessoa, um pai de família, tinha que levar um cordeiro são, um cordeiro perfeito, até o sacerdote. Ele entrava até o átrio ali, né, que é a parte de fora, onde era feita toda a expiação, e aí ele entregava para o sacerdote. O sacerdote, ele olhava para o cordeiro, para aquele cordeiro se era perfeito. Se tivesse faltando uma patinha, tivesse faltando uma orelha, tivesse cego, não servia para fazer o sacrifício, porque tinha que ser perfeito. Então, quando o sacerdote pegava aquele animal, ele olhava, era perfeito, está aceito. Ele ia imolar, e o sacrifício ia valer a pena pela vida daquele homem, talvez da sua família, que eles apresentavam à família. Então, os pecados eram perdoados. Então, o que isso representa à primeira vista? Quando uma pessoa se achegava para entregar o cordeiro diante do como é que chama? Do sacerdote. Diante do sacerdote, o sacerdote não olhava para o pecado da pessoa. Ele olhava para o cordeiro. Ele não via os pecados que a pessoa tinha. Ele olhava se o cordeiro era saudável, se era perfeito. E aí o sacrifício era aceito. Era assim a aliança para que retomasse, as pessoas tivessem novamente acesso às bênçãos de Deus. Só que isso era momentâneo, porque era até aquele momento. Sacrificava, no dia seguinte, pecou, vai te fazer de novo. Tinha que fazer de novo, tinha que fazer de novo. E assim até o final da vida da pessoa. Se ela quisesse ter comunhão com Deus, tinha que sacrificar permanentemente. Você vê no livro de Jó, que sacrificava todo dia pela sua família e pelos seus filhos. Então, era um conceito, era um princípio que Deus estabeleceu para que houvesse esse sacrifício. Mas vem Jesus. Jesus, ele diz que ele é a nova aliança. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Essa nova aliança é um sacrifício permanente, como diz aqui em Jeremias: farei uma aliança eterna. Eu e você não precisamos mais sacrificar. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, que foi o sacrifício vivo, eu tenho agora uma aliança eterna. Eu não preciso mais, meus pecados foram perdoados. O pecado que eu cometi lá atrás, o pecado que eu cometo hoje, o que eu vou cometer ainda, já estão perdoados. Eu até tenho comentado na igreja de Caçapava, isso é uma outra ministração, que nós até agimos errado. Perante Deus, eu não preciso mais pedir perdão para Deus, porque já está perdoado, Ele já fez. Eu estou reafirmando algo que já aconteceu. Os meus pecados já foram perdoados. Para Deus, eu tenho que me arrepender. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz hoje. Agora, eu pequei contra alguém, para a pessoa eu tenho que pedir perdão. Para aquela pessoa que foi causado ali algum dano, eu tenho que pedir perdão. Mas para Deus, já foi feito. Ele não olha mais para o meu pecado. Quando eu me aproximo, porque diz que o véu se rasgou, quando eu me aproximo de Deus, Ele não olha para mim. Ele olha para o Cordeiro, que é Jesus, e eu só aceito, porque Ele olha o Cordeiro, Ele não vê a mim os meus pecados. Então, essa aliança é uma aliança que, quando nós entendemos o que aconteceu na cruz do Calvário, eu valorizo demais esse sacrifício. Na cruz do Calvário, houve uma troca. Nós cantamos no segundo louvor: toma a minha vida. Nós cantamos isso. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós não entendemos isso. A Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele tomou sobre si tudo que era nosso. Foi feita uma aliança. Então, tudo que eu tinha, todas as minhas mazelas, todos os meus pecados, todos os meus erros, eu entreguei para Jesus. E Ele tomou para si. E aí que eu falo que esse é o primeiro evangelho. É o evangelho que nós vivemos até hoje, muitas vezes. Eu creio em nome de Jesus que talvez alguns não, mas a maioria vive nesse evangelho, que é o evangelho da cruz, que Jesus morreu e ressuscitou e nós somos salvos. E para por aí. A segunda parte do evangelho é que, como é uma aliança, tudo que era de Jesus passa a ser meu. Eu vivo a vida que Jesus viveria aqui na terra. Isto é uma aliança. Eu caso com a Roseli, tudo que é meu é seu, mas aí o que é dela não é meu, isso não é uma aliança. Então, eu passo para ela tudo que é dela, ela passa para mim tudo que é meu, tudo que é dela para mim. É o que aconteceu naquela cruz. Eu passei para Jesus todos os meus pecados, tudo que era ruim,
tudo que não prestava, eu passei para Jesus. Só que agora eu recebo a vida de Jesus, por isso que Ele dá o Espírito Santo. Eu recebo a vida de Jesus em mim, então Jesus agora vive em mim. Essa é a segunda parte do Evangelho, eu tenho que viver conforme o que me foi comissionado. Eu fui comissionado a ser Cristo aqui na terra, a andar como Cristo aqui na terra, porque foi feita essa aliança. Essa aliança não foi só para perdoar os meus pecados, estão perdoados, não é que é só, né? Já é muito, foi para isso, mas para quê? Para que eu tivesse comunhão com Deus. E aqui tem algo tremendo, que em Mateus, isso eu quero que você leia, em Mateus 27, (45 e 46). Mateus 27, 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46 diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas. Diz assim, houve trevas. Repete comigo, houve trevas. Sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, houve uma mudança para a minha vida e para a sua vida. Houve algo sobrenatural, porque tudo que se trata a respeito da Bíblia é sobrenatural. Essa mesa é sobrenatural. O Evangelho é sobrenatural. Eu crer em Jesus é sobrenatural. Eu crer em Deus é sobrenatural. Eu orar a Deus é sobrenatural. Eu crer que o Espírito Santo habita em mim é sobrenatural. Natural é esse copo com água. Natural é essa mesa onde está postada as coisas. Agora, o reino dos céus, o reino de Deus, a Bíblia, o Evangelho é sobrenatural. E isso foge muitas vezes ao nosso entendimento. E aqui, na cruz, naquele momento da cruz, aquela divisão que existiu até no mundo natural, antes de Cristo e depois de Cristo, houve uma divisão do mundo. Por quê? Diz aqui a palavra que naquele momento houve trevas. Por que houve trevas? Porque naquele momento Ele tomou todo o pecado da humanidade. Eu não tinha nem nascido ainda, isso foi 2000 anos atrás, você não tinha nascido, mas Ele tomou o seu pecado. Por isso que eu disse, o seu pecado que você cometeu ontem, hoje e até o que você vai cometer depois, todos estão perdoados, porque Ele tomou o pecado da humanidade, Ele tomou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos, aquele que nem nasceu ainda, já está perdoado. Todos os pecados foram perdoados a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus. Então, na cruz, houve trevas. Por quê? Porque Ele pegou toda a minha e as suas trevas, tudo que era ruim, tudo que não fazia parte do propósito de Deus, Ele lançou sobre Ele. Então, por isso que houve trevas, porque ali houve um mover, houve uma troca, houve algo espiritual que eu e você só vamos entender na eternidade, mas podemos começar a entender aqui para poder praticar isso aqui na terra. E aí houve algo sobrenatural, porque se você olhar a Bíblia, se você olhar o Evangelho, Jesus, Ele só trata Deus de Pai. Pai, perdoa-os. Pai, eu sei que Tu me conheces. Pai, eu sei que Tu me sondas. Pai, eu sei que... É assim, é tratamento de pai e filho. Foi assim em todo o Evangelho, até na cruz. Só que na cruz, Ele clama e chama Deus de Deus. Deus de Deus. Deus meu. Deus. Ele não fala meu pai, meu pai. Por quê? Porque como Ele tomou o meu pecado e o seu pecado, Ele não tinha mais como chamar Deus, de pai. Porque Ele estava representando a mim e a você naquela cruz. Por que Ele fez essa troca? Porque Ele pegou tudo que era meu e passou a chamar Deus de Deus, para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. Foi naquele momento que houve essa troca.
Foi naquele momento que eu e você passamos a ser filhos de Deus. Foi naquele momento, através do sacrifício na cruz do Calvário, essa aliança de sangue, que nós passamos a ser filhos de Deus. Moisés não contemplava Deus como eu e você contemplamos. Nenhum dos grandes mártires tinham acesso a Deus como nós temos. O véu se rasgou e nós podemos chamar Deus de Pai, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele olha para nós, olha para o Cordeiro, vem meu filho. Não importa se eu sou um homicida, não importa o que aconteceu, não importa se eu me converti, eu vou chegar na presença de Deus, Ele vai olhar o Cordeiro e vai me ver limpo, liberto, puro, e vai falar, meu filho, vem, o que você precisa? Estou aqui. Eu não sei se você consegue entender essa dimensão, o que representa essa ceia, o que representa esse sacrifício. Por isso que Jesus fala, olha, façam isso em memória de mim, lembre-se do que foi feito, lembre-se que foi pago um alto preço, e Paulo explica isso de uma maneira muito mais clara. Olha, valorize a ceia, entenda o sacrifício, entenda o que aconteceu naquela cruz, entenda que algo aconteceu para que a sua vida mudasse. O grande problema é que nós, muitas vezes, fomos até ensinados, muitas vezes nós lemos as passagens e nós vamos e entregamos tudo para Deus, mas não pegamos o que é de Deus para nós, ainda vivemos a mesma vida de antes. Não, agora eu sou representante legal de Jesus aqui na terra. Eu tenho dito na igreja, os crentes, o Evangelho, ele acaba nos dando alguns jargões, e um deles é em nome de Jesus. A pessoa vai comprar um sapato, vou comprar em nome de Jesus, vou fazer isso aí em nome de Jesus, vou cortar o cabelo, vou cortar em nome de Jesus. Banalizou o nome de Jesus. E sabe o que representa o nome de Jesus? Porque Paulo fala que nós devemos orar em nome de Jesus, o que nós devemos fazer, porque a partir do momento que houve essa troca, a partir do momento da cruz do Calvário, que eu entreguei para Ele tudo que era meu e trouxe para a minha vida o que era dele, eu sou um representante legal de Jesus. Então, quando eu falo, Jesus está na minha casa, eu falo, a minha casa pertence a Jesus, tudo que eu faço na minha casa é em nome de Jesus, porque eu sou Jesus na minha casa. Eu sou o que Jesus representaria. Eu costumo falar, e acho que a maioria dos pastores falam, olha, você quer saber se está certo ou errado? Jesus faria isso. Seja na sua casa, você está conversando com a sua esposa, Jesus conversaria assim com a sua esposa, Jesus agiria assim com os seus filhos, Jesus agiria assim nessa situação, porque você tem isso, você tem o DNA de Jesus agora. No seu trabalho, o meu trabalho é em nome de Jesus, por quê? Você está representando Jesus no seu trabalho. Olha, eu sou crente, você é um representante, a pessoa vai olhar para você com olhos diferentes. Você não está lá em nome de Jesus porque Jesus te colocou, não, você está lá porque você representa Jesus. E quando nós temos essa convicção, é tudo diferente. Eu entro num banco em nome de Jesus, eu sei o que eu vou ter que fazer, eu sei que vou ter que escutar, eu sei que eu vou ter que, talvez até receber alguma afronta, não importa, você está lá em nome de Jesus. A sua vida é em nome de Jesus, foi feita essa aliança, e quando eu trago isso para a minha vida muda, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo quanto eu pedir crendo, recebereis. Por quê? Jesus, ele deixou de receber alguma coisa que ele pediu ao Pai? Não deixou, porque ele tinha essa consciência, que ele era filho, e ele agia como filho, porque tem muitos que são filhos e não agem como filho. O pai explica, filho rebelde, vai fazer o quê? Não vai ter a bênção do pai, não vai ser um representante legal do seu pai aqui na terra. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que entendemos esses propósitos que a Santa Ceia nos orienta, nós que sabemos que foi feita uma aliança, foi pago um alto preço, agora tudo que eu tinha, Jesus tomou para que eu tivesse acesso ao Pai, só que agora também eu tenho o mesmo DNA de Jesus em mim, o que era para Jesus viver aqui na terra, eu vou viver. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, e fala para mim e para você, que nós faríamos coisas maiores ainda do que Ele fez. Por quê? Porque Ele vai agir através das nossas vidas, através do Espírito Santo. Só que nós não vivemos isso.
Nós não trazemos isso para a nossa vida, nós não trazemos isso como algo real em nossas vidas. Assim como muito crente não crê no arrebatamento. Mas eu creio que tudo quanto está na Bíblia vai acontecer. Por isso que Paulo, que não andou com Jesus, Paulo que teve um encontro, Paulo que teve revelação dos céus, ele traz para a Santa Ceia esses propósitos. Ele traz para a Santa Ceia essa reflexão do que representa. Que quando nós nos ajuntarmos, quando nós cearmos, temos que lembrar do sacrifício, temos que trazer à memória o que foi feito, temos que ter comunhão com a igreja, temos que proclamar a volta de Cristo, temos que proclamar o amor a Deus, temos que proclamar que nós somos de Deus e nós estamos aqui para adorá-lo, para proclamar a sua palavra, e temos que saber que foi feita uma aliança, e essa aliança é eterna, nada quebra essa aliança. Você pode sair da presença de Deus, Deus jamais vai ser da sua. A aliança com Ele não é quebrada. Nós achamos, eu estou afastado. Mas Deus está lá com você, é só você se reconciliar. Não é assim que funciona? Você se reconciliou, está feito, porque depende só da gente. Então, quando nós entendemos isso, nós valorizamos o sacrifício. Quando eu chamo Deus de Pai, todos nós acho que fazemos essa oração desse jeito, né? Ô Senhor, meu Deus e meu Pai. Lembre-se, foi feito algo tremendo para que isso acontecesse. Tudo que era ruim de você, Jesus pegou para que você pegasse. É você agora agindo como Jesus agiria. É você falando com Deus como Jesus falaria. É você agindo na sua casa como Jesus agiria. Isso mostra que nós estamos entendendo, estamos discernindo o corpo de Cristo. Estamos valorizando o sacrifício feito, porque eu estou fazendo a minha parte. Mas aquele irmão não está. A Bíblia diz, examine-se, pois, a si mesmo. Não olhe para o seu irmão. Cada um é dono da sua vida. Cada um entende o que deve fazer. E quando nós entendemos, e quando nós participamos, e quando nós assumimos isso para nós, a nossa vida ela começa a ter situações diferentes. A nossa vida começa a ter propósitos diferentes. Nós começamos a dar testemunhos diferentes. Porque nós vivemos aquilo que Jesus viveria. Então, os milagres acontecem, situações acontecem, escapes acontecem que nós nem imaginamos, mas nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos abençoados, porque estamos valorizando, estamos crendo naquilo que aconteceu. Quantos, que eu falo por mim, já peguei o cálice e até mascando chiclete. Quantos pegam o pão e ficam ali conversando com alguém? Você está com um pedaço de Jesus na sua mão. Você está com o sangue que representa toda aquela história mudada na sua mão, na sua frente. Valorize demais, respeite, discirna o que é corpo e sangue de Cristo. Valorize isso, como eu disse no início, quem não valoriza, não vai honrar nunca. Agora, quando eu entendo, quando eu valorizo, eu honro. E quando eu honro, eu começo a atender esses propósitos. Jamais vai esquecer. Nós temos crentes aqui de mais de 60, 70 anos de conversão, não tem? O seu pai, quanto tempo tem? Não esquece. Agora, quantos que aceitam a Cristo? Daqui a pouco você vai ver, cadê? Está no mundo. E tem aquele louvor que quem já pisou nos santos dos santos jamais sabe viver longe. É isso mesmo. Quando nós entendemos isso, como é que eu vou sair dessa presença? Como é que eu vou quebrar essa aliança? Como é que eu vou me afastar desse Deus que fez essa troca, que eu não merecia, não é por mérito meu, não existe mérito nenhum naquilo que nós fazemos, mas Ele, por graça, por amor, por misericórdia, Ele nos concedeu. Então eu pego e eu vivo isso, eu valorizo isso, eu testemunho sobre isso. E aí nós vamos ver, a Bíblia diz a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, de quem entende o que aconteceu naquela cruz, o que representa essa Santa Ceia. Por isso que eu disse que é o culto mais importante, porque ele traz à memória tudo isso. Eu posso vir para a Santa Ceia com alguns problemas, mas quando eu vejo isso, não existe problema, essa breve e momentânea tribulação não faz jus, não vai nem um relampejo do que representa aquilo que eu vou viver em Cristo. Quando nós temos isso, Deus nos abençoa. Aí nós recebemos cura, nós recebemos libertação, nós somos transformados.
Porque quando eu entrego e deixo, eu sou transformado. Tem muitos que vão nas entrega, aí, isso aqui eu vou pegar de volta. Aí pega um pecadinho, 2 pecadinhos que não consegue largar. Isso não é essa aliança, aliança de entrega. Você pode até ainda participar de algumas coisas, você pode até ainda ter alguns pensamentos, mas se você tem esse entendimento que Jesus agora, você é representante dele, as suas ações vão prevalecer, o que você faz é o que Jesus faria, ou pelo menos que as pessoas entendam que é isso. Por isso que pastor é tão cobrado, né, pastor? O pastor falou isso, o pastor fez isso, todo mundo faz, mas o pastor não pode. Por quê? Nós somos representantes de Jesus, assim como qualquer um de nós, não é o pastor. É para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Se eu e você cremos nele, nós recebemos essa aliança. Nós recebemos essa bênção de entregar e de receber tudo aquilo que é de Jesus para nós. O Espírito Santo, ele vem, ele mora, ele está toda hora discutindo conosco, não está? Você vai fazer alguma coisa errada, vem ali não está vindo essa voz. É o Espírito Santo, não faça, vai dar errado, vai dar ruim. E a gente faz. Mas ele está lá, lutando por nós. Lutando para que a gente viva o melhor nessa terra. Por quê? Nos céus nós já vamos morar. A Bíblia diz que quando nós aceitamos, ele diz assim, olha, de maneira alguma lançarei fora. Então nós vamos morar no céu. Agora basta saber de que maneira. A gente pode morar na periferia ou dentro do palácio. Aí é questão de saber onde é que nós vamos morar. Aí é questão de cada um. Por isso que diz que o reino dos céus é tomado à força. E não a salvação, mas o que nós vamos ser no reino dos céus. Então, o que é força? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que combater, eu tenho que resistir ao diabo, eu tenho que fazer com que a vinda de Jesus na minha vida, ela vale a pena. E eu vou trabalhar para isso. Por isso que esses princípios, eu deixei esse por último, que não seria princípios, mas propósitos da Santa Ceia. É nos trazer à lembrança tudo isso. E quando nós entendemos, nós passamos a valorizar, nós passamos a viver essa segunda parte do Evangelho, que é trazer aquilo que Deus tem para a minha vida, trazer o que eu posso ser em Deus. Muitos falam, né? Você é o que Deus, tem que falar assim, eu sou o que Deus quer que eu seja, eu sou o que Deus pensa. Tá, mas haja dessa maneira, haja desse jeito. Eu sou o que Deus quer que eu seja, então eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Olha, vou ser reto, vou ser íntegro, vou ser honesto. Normal. Que deveria ser para todo humano. Todo ser humano deveria ser assim. É que a nossa cultura e a nossa natureza humana nos tirou desse foco. E Jesus veio para nos focar novamente. Jesus veio para nos resgatar do pecado e nos dar uma nova consciência. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pelo poder do seu entendimento. É nós que temos que mudar. A minha casa, você que muda a sua casa. Seu trabalho, você que muda o seu trabalho. O ambiente nesse lugar é você que é o responsável. Aquele amigo, o ambiente com o seu amigo, você que é o responsável. Nós costumamos a terceirizar tudo, né? Porque o problema da minha casa é dos meus filhos, é da minha esposa. Não. Cada um assuma a sua responsabilidade e você vai ver que você muda os ambientes, porque o Senhor Jesus te capacita para isso, o Espírito Santo está com você para isso, por isso a Santa Ceia do Senhor. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e quando nós vemos a Tua Palavra, nós ficamos até constrangidos, pelo Teu amor para com as nossas vidas, pela forma como muitas vezes nós agimos em relação ao que o Senhor já fez por nós e continua fazendo. E nesse momento onde nós nos colocamos diante da Tua mesa, que nós possamos ter esses propósitos vivos em nosso coração, em nossa mente, que possamos ser renovados, fortalecidos, transformados pelo poder que tem a Tua Palavra, que o Espírito Santo age na vida de cada um de nós, para que em Teu nome nós sejamos realmente abençoados, e que nós possamos assumir a responsabilidade que nós temos de ser o Teu representante legal nessa terra, que as pessoas quando olharem para nós, possam ver pelo menos um reflexo do Senhor Jesus. Assim eu lhe peço, crendo, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Deus abençoe.